Olá, meus queridos amados irmãos do YouTube e também do Facebook. Chegou o dia, chegou o momento de nós se reunirmos para cultuar. Hoje é o dia do culto, do verdadeiro culto a Deus. Hoje é o dia do culto, porque hoje nós vamos para o culto. Vamos se reunir aqui, venha você daí, eu estou daqui, e junto nós vamos fazer um culto hoje a Deus. Porque o culto em graça, o culto hoje é racional. O culto a Cristo hoje é racional, quer dizer, é no raciocínio, é na mente, é raciocínio. O que a turma costuma fazer por aí, deixa os seus lares e vão até um certo lugar com o nome de igreja. Eles não vão para um culto como eles dizem que vamos para o culto, hoje tem culto. Não, eles vão para uma reunião de igreja, que no caso dos crentes, eles vão se reunir para quê? Para olhar se a pessoa está bem vestida, se a irmã cortou o cabelo, se está de batom, se está de brinco, o paletó dos homens, isso. Eles vão fazer isso, olhar a vida dos outros. Eles se reúnem para tomar conta da vida dos outros. Mas a reunião em Cristo, na graça, a reunião é para louvar. A igreja se reúne para louvar a Deus, festejar aquelas conquistas que foi conquistado na cruz. Não as conquistas conquistadas com o corpo, mas não festejar o sacrifício, mas festejar as conquistas que foi conquistada através do sacrifício. Isso não tem acontecido dentro das igrejas evangélicas. Eles não se reúnem para louvar a Deus contando, testemunhando as conquistas feitas através de um sacrifício. Eles dizem que eles se reúnem para querem louvar Jesus, querem louvar o sacrifício e não as conquistas, porque as conquistas, o sistema religioso não reconhece as conquistas conquistadas através daquele sacrifício. Então, meus amados, hoje é o dia de nós ir para o culto. Então, venha para o culto. Hoje nós vamos para o culto. Hoje tem culto aqui neste canal e no Facebook. Nesse canal Ed em Nova Aliança e no Facebook Ed do Teclado. Tem culto hoje. Então, vamos para o culto. Mas só que hoje também é o dia de quê? Da denúncia. Então, hoje tem denúncia do hino número 10 da chamada harpa cristã, que de cristã não tem nada. Não tem nenhum nome, só o nome tem o nome de cristã, né? Então, hoje nós vamos denunciar o hino de número 10. O título do hino é Eu Te Louvo. Então, hoje nós vamos ler esse hino, nós vamos ler a letra, nós não vamos cantar. Nós vamos ler a letra e denunciar essa letra que está errada. Amém? Mas então vamos para o culto. Chegue, se reúne aqui. Vamos para o culto. Hoje tem culto. Bem, e para começar, eu quero começar com um versículo bíblico da Antiga Aliança, do profeta Isaías. Então, no profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo 3, diz: o boi conhece o seu possuidor. Preste atenção, para você ver onde nós vamos chegar para o nosso culto a Deus. Culto hoje é racional, então nós temos que raciocinar. Então vamos para o raciocínio. O boi conhece o seu possuidor, ou seja, o seu dono. O jumento conhece a sua manjedoura, conhece a manjedoura onde ele come todo dia. O jumento conhece, o boi conhece o seu dono. Então, meus amados, eu quero chegar num caso verídico, né? Fazer desse versículo um caso verídico.
Meus amados, aqui na rua, aqui em casa, na rua, né? Uma casa pode morar várias pessoas, certo? Preste atenção no nosso raciocínio, que hoje tem culto. Uma casa pode morar várias pessoas, mas se nessa casa cria um cachorro, de todas as pessoas da casa, o cachorro conhece todas as pessoas, né, da casa. O cachorro conhece todas as pessoas, mas o cachorro, ele diferencia aquela pessoa que cuida dele, a pessoa que dá comida todo dia, a pessoa que cuida das suas feridas, a pessoa que põe água para ele. O cachorro conhece essa pessoa. Então, quando o cachorro vê essa pessoa, ele se alegra, porque ele conhece, tem aquela pessoa como seu dono. Então ele abraça, ele fica alegre, porque está vendo a pessoa que conhece, que dá comida para ele, dá água para ele, cuida dele, leva em veterinário, essas coisas todas aí, né? Então, meus amados, aqui na minha rua, aqui onde eu moro, tem 2 cachorros de rua. Eles são da rua, né? Mas eles parou na frente da casa aqui, onde moram meus parentes. Onde mora a minha sobrinha, aliás, para ser mais claro, né? Aqui não, 2 cachorros. E minha sobrinha cuida deles. Eu tenho uma sobrinha que cuida desses cachorros. Dá comida, dá água. Então dá tudo. Faz casinha para eles se parar eles do frio. Faz tudo com eles. Nessa casa mora 6 pessoas. Mas os cachorros conhecem só ela. Então, né, o cachorro, quando ela sai na rua, os cachorros querem acompanhar ela. Para onde quer que ela vai, os cachorros querem acompanhar ela. Os outros 5 podem sair. Os cachorros não dão bola. Até reconhecem que são da casa, mas não dão bola. Mas quando a minha sobrinha sai, os cachorros querem acompanhar. Acompanha ela até o ponto do ônibus, quando ela vai trabalhar. Todo dia eles fazem isso, né? E isso acontece com outros animais também. Acontece também com outros animais. Eles conhecem a pessoa que cuida deles. Então, meus amados, os animais, eles conhecem e respeitam a pessoa que cuida deles. Se na casa tiver 10 pessoas, eles reconhecem todos, mas conhecer como dono, eles só reconhecem a pessoa que cuida deles, que dá comida, dá água, faz tudo por eles. E onde eu quero chegar com isso? Aí onde eu quero chegar com isso? Aí onde vai entrar o raciocínio. Meus amados, a igreja de Cristo pertence a quem? Pertence a Cristo. Pertence a Cristo. É Cristo o dono da igreja. É Cristo quem cuida da igreja. Então, Cristo faz tudo pela sua igreja. Se entregou na cruz, né, pela igreja. Mas a igreja não conhece ele. A igreja não conhece Cristo. Não conhece Cristo. Só conhece quem? Jesus de Nazaré. Então, a igreja que era para conhecer Cristo, o dono dela, o que cuida dela, o que faz tudo por ela, a igreja reconhece quem? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era carne, tinha corpo igual a nós. O Cristo, a quem a igreja pertence, é Espírito. É Espírito. O próprio Paulo disse, o Senhor é o Espírito.
Ou o Espírito é o Senhor, vice-versa. O Espírito é o Senhor. Mas a igreja conhece quem? Jesus de Nazaré. O carne. Aí eu quero, para chegar um pouco mais na frente, eu quero frisar também um outro versículo bíblico da Bíblia também. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, do versículo 37 ao 39, do próprio Jesus falando. O próprio, agora, mano, acompanhe, entre no culto, venha para o culto a Deus. O próprio Jesus falando sobre os 2 maiores mandamentos. E o que foi que ele falou sobre os 2 maiores mandamentos? Ele disse, ele próprio disse: ame o seu Deus, né? Amai o seu Deus sobre todas as coisas. O próprio Jesus falou: ame ao teu Deus sobre todas as coisas. O Deus da igreja é o Cristo ressuscitado. Então, quem, usando as palavras de Jesus, entendendo, compreendendo, raciocinando as palavras de Jesus, quando ele disse: amarás o teu Deus sobre todas as coisas, ele está dizendo o quê? Olha, ame o Cristo ressuscitado que está vindo por aí, está vindo aí, que vai tomar conta de vocês, vai cuidar de vocês. Ame o Cristo ressuscitado, não eu. Meus amados, em lugar da Bíblia está escrito, Jesus manda amar Ele. Não, sempre ele diz: ama o teu pai, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o pai. Mas ele nunca mandou amar a Ele. Então Jesus de Nazaré era o corpo do Cristo a quem a igreja pertence. Então o que acontece com a igreja? A igreja desconhece o Cristo ressuscitado e ama sobre todas as coisas quem? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Ou seja, está pior do que o jumento e pior do que o boi. O boi ainda conhece o seu Senhor. O jumento conhece a manjedoura. Mas o crente não conhece o Cristo, o dono dela, o dono da igreja. Não conhece. Conhece quem? Jesus de Nazaré. Eu estou cansado de Jesus de Nazaré, é homem como nós. Aqui, sobre todas as coisas. E o outro foi, veja, presta atenção no outro mandamento. E o outro foi: ame o seu próximo, como a ti mesmo. Ele não mandou no segundo, ele não se enquadra no segundo mandamento. Ele não se impõe, ele não disse assim: e o segundo, ame a mim como a ti mesmo. É isso que está escrito: ame a mim como a ti mesmo. Não, ele disse: ame o teu próximo como a ti mesmo. Você vê que em parte nenhuma da Bíblia, nem no Velho, nem no Novo, que Mateus, aqui onde eu estou me referindo, Mateus é Velho Testamento. Mas nem no livro de Mateus, que é Velho Testamento ainda, nem no Novo Testamento, nunca se acha escrito aonde Jesus de Nazaré pediu para amar Ele. Não. Ele pede para amar ao seu Deus e o seu próximo. E a igreja pega, como a igreja não conhece o seu dono: eu amo a Jesus de Nazaré de todo o meu coração, de todas as minhas forças. Aí acontece isso aí. Uma igreja que não conhece o seu dono, né? Então, meus amados, era isso que eu queria compartilhar com você nessa noite. Trazer você, levar você ao culto, ou trazer você ao culto racional. Esse é o culto a Deus, quando nós raciocinamos. Aí isso é culto, é chamado culto.
Não é isso aqui? Hoje não é reunião, é culto. Onde eu trago você para exercitar o seu raciocínio. Amém? Então agora, se amém, então agora vamos o hino. O hino de número 10, Eu Te Louvo. Bem, eu vou passar logo as emoções que a semana passada eu esqueci, né? Deixei para o fim. As emoções do hino são essas aqui, ó. Chega de emoções. Vamos para o primeiro verso. Preste atenção, leia comigo. Glória a Deus, ó Pai. Preste atenção, o balai de gato que os crentes fazem. E quer adorar a Deus com isso aqui, né? Glória a Deus, ó Pai eterno. Glória a Deus, ó Pai eterno. Beleza. Cujo trono é os céus. Beleza. O universo lhe pertence. Beleza. Glória sim ao nosso Deus. Beleza. Primeiro verso passou. Vem o coro. No coro ele já começa a pisar no tomate. Eu te louvo. Eu te louvo. Eu te louvo. Ó Jesus. Então, aqui era glória a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. E Deus, ele é espírito. Jesus de Nazaré era corpo. Corpo é corpo, espírito é espírito. Eu quero ver até quando a igreja não vai entender isso aqui. Que corpo é corpo, espírito é espírito. Então, corpo era Jesus de Nazaré, espírito é o Cristo. Cristo é Deus. Então aqui já cagaram aqui, ó. Ô Jesus, meu Salvador, meu Salvador. Jesus não foi o meu Salvador. Jesus foi o Salvador dos judeus. Ele salvou, Jesus salvou os judeus da lei, das transgressões da lei que eles praticavam. Então os judeus precisavam de um Salvador. Os judeus precisavam ser salvos da transgressão da lei. Então isso é difícil para os crentes entender isso aqui. Aí tem o resto do coro aqui. Dá-lhe glória ao remidos, né? Dá-lhe glória ao remidos. Remido, quem foi o remido? Eu? Você? Não. Remidos foi os judeus. Os judeus que foram remidos foram resgatados da lei. Pois seu sangue limpa. Está no pretérito presente. Como se fosse hoje. Seu sangue limpa. Não. O sangue de Jesus limpou. Não limpa mais. O sangue dele limpou. Não limpa mais. E foi limpo de uma vez por todas. Então tá aqui o resto do coro aqui ainda, né? Pois seu sangue limpa o pecador. Limpou os judeus. Quem era pecador nessa história aqui? Os judeus, que era transgressor da lei. Nós, os gentios, que eram nós, não tínhamos lei. E que tanto de pecado nós tínhamos? Nenhum. Mas os crentes não entendem isso. Aí vem o verso 2. Glória ao Filho muito amado. Olha, já dividiu as glórias. Porque o Filho era Jesus de Nazaré. Era Jesus de Nazaré. O Filho muito amado, que merece o louvor.
Então não é mais Deus, você vê, meus amados, depois você diz que eu falo bobagem, você vê que aqui já não é Deus mais que merece o louvor, é quem? O Filho. Mas por que eles fazem isso? Porque eles têm Jesus de Nazaré como Deus. Jesus de Nazaré nunca foi Deus, nunca foi Deus. Ele estava com o poder de Deus. Quem merece o louvor. Damos glória ao seu nome, ao Jesus, o nome era Jesus de Nazaré, né? Esse nome que eles estão falando aqui. O Cordeiro, você vê que é Jesus de Nazaré. Quem era o Cordeiro? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era o Cordeiro de Deus. Você vê, o Cordeiro de Deus. Então, se Jesus de Nazaré, meus amados, é só raciocinar. É só você entrar no culto. Você só entre nesse culto que você vai conseguir entender. Agora, se você não vive de emoções, aí você não vai entender nunca. Os crentes vivem de emoções. Se o Cordeiro, que era Jesus de Nazaré, era o Cordeiro de Deus, quantos deuses existem então? É uma fábrica de Deus? Então, se o Cordeiro, Deus é um só. A Bíblia diz que só existe um Deus. Só existe um Deus. Aqui, se o Cordeiro era Deus também, tem uma fábrica de Deus. Então, tanto indo como as Escrituras, o Evangelho deixa bem claro que Jesus de Nazaré era o Cordeiro de Deus. Ele não era Deus, era o Cordeiro. Ao Cordeiro, ao Redentor. 3, verso 3. Demos nós ao Santo Espírito, agora voltaram para o Espírito, né? Damos nós, aliás, aqui na verdade, eles estão dividindo as coisas aqui. Eles estão levando a igreja, com esse cântico aqui, eles levam a igreja a se prostituir. Porque estão adorando o Cristo ressuscitado, onde o digno de toda a honra, toda a glória é o Cristo ressuscitado, e no mesmo instante eles louvam a Jesus de Nazaré, dão glória, honra a Jesus de Nazaré, o carne, prostituição, adultério espiritual. Essa é a palavra certa. Demos nós ao Santo Espírito 1000 louvores por seu dom, por sua graça tão imensa, glórias, ele é bom. Verso 4, glórias ao Pai bendito, agora, tá vendo? Eles ficam glorificando ao Jesus de Nazaré e a Deus, porque o Pai que é o Deus, não era Jesus de Nazaré, ele estava com o poder do Pai. Mas esse poder tinha tempo para vencer. E venceu no ano 70. Venceu o poder de Jesus de Nazaré. Ele voltou com esse poder que nós temos que entender uma coisa que eu não quero. Hoje é denúncia, né? Não é coisa de entrar em estudo. Era uma manifestação só. O corpo era uma manifestação. Assim como ele se manifestou, Deus se estava manifestado em Melquisedeque, ele se manifestou, estava manifestado em Jesus de Nazaré e está manifestado em nós. Deus está manifestado em nós. Cristo está manifestado em nós. Aqui eles voltaram a adorar o Pai. Glória ao Pai bendito. Glória a Jesus de novo. Voltou para Jesus. Como se Jesus fosse o nosso Pai. Mas Jesus não é Pai, não é nosso Pai. O nosso Pai é o Pai Criador. Criou os céus e a terra e tudo quanto neles há. Jesus foi um cumpridor dos deveres dos judeus. Isso para os crentes é impossível. Glória dai ao Santo Espírito. Olha eles com a palavra, voltou para o Santo Espírito novamente.
Glória dai ao Santo Espírito. Jesus de Nazaré não era espírito. Ninguém, com olhos carnais, ninguém pode ver espírito. E todo mundo viu Jesus de Nazaré. Então está claro, Jesus de Nazaré não era espírito. Espírito era o que estava dentro dele e na cruz, e no túmulo saiu fora e ressuscitou. Glória dai ao Santo Espírito, o Deus Trino. Esse trino aqui, eu vou completar para você que não quer entender, ou talvez você não entenda ou não quer entender. O trino, essa palavra trino que eles puseram aqui, é trindade. Só existe um Deus. Só existe um Deus. Não existe Deus Filho, não. Foi uma manifestação de Filho. Mas era o próprio Deus que desceu do céu e veio à terra. E como ele precisava resolver os problemas carnais do povo, ele se fez um corpo, ele arrumou um corpo que chamava Jesus de Nazaré. E o trino aqui é a trindade. Deus só existe um. Ao Deus Trino, nossa luz. Então, meus amados, está aí denunciado o hino de número 10 da chamada Harpa Cristã, que de cristã não tem nada. Amém? E assim nós partiremos, sim, reunimos novamente. Domingo temos o que? Reunião na palavra de Cristo. É reunião, nós vamos ler a palavra. Hoje é raciocínio mesmo. Hoje é raciocínio puro. Amém? Paz eterna e até o nosso próximo encontro.